Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Irei mostrar para vocês hoje o projeto Agrofloresta como alternativa para a agricultura sustentável. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Este projeto ele foi financiado pela FAPEP, que é uma fundação de apoio à pesquisa do estado do Piauí. No final do ano de 2017 e foi executado a partir do início de 2018. O objetivo geral desse projeto foi propor modelos de agroflorestas eficientes, compatíveis com o território entre rios e que gerem impacto positivo nas condições ambientais e socioeconômicas dos produtores rurais, através da promoção de melhorias e avanços na produção agrícola com base agroecológica. Como objetivos específicos foram gerar um conjunto de informações necessárias para a implantação adequada das atividades produtivas agroflorestais, implantar uma agrofloresta no campus avançado José de Freitas do Instituto Federal do Piauí, complementar a formação técnica dos discentes dos cursos técnicos em agricultura e agroecologia do campus avançado de José de Freitas, IFP. Então, a área que foi escolhida para a implantação da agrofloresta foi esta área que está localizada dentro do campus avançado José de Freitas, do Instituto Federal do Piauí. Fizemos a caracterização desta área. Ela foi usada do fogo para fazer a limpeza, portanto, o que tinha de vegetação em dezembro de 2017 era babaçu, sabiá e mororó. Quando iniciamos o projeto no mês de maio de 2018, a área, além daquelas vegetação que eu havia citado anteriormente, apareceu também o capim, que era tinha um banco de semente no solo. Então, como era o maio, final do período chuvoso na região, fez com que essa vegetação, né, boa parte dela se restabelecesse. A área ela mede 20 de frente por 30 de profundidade. Fizemos o levantamento de quanto que está coberto o solo nesta área e chegamos à conclusão que apenas 58% de cobertura desse solo. Cobertura no sentido de alguma planta ou parte vegetativa dela sobre o solo. Fizemos análise de solo também pela Universidade Federal do Piauí, no Centro de Ciências Agrárias, em Teresina. E verificou-se que nesse solo 85% é areia. E também que praticamente não tem matéria orgânica, 0,05% de matéria orgânica. Quais foram as plantas utilizadas nesta agrofloresta? Então, com base na videoaula anterior, que conversamos sobre os critérios para escolha dos componentes de um sistema agroflorestal, chegamos a ter na agrofloresta 35, próximo a 35 espécies de plantas, no quais eram distribuídas em olerícolas, culturas anuais, frutíferas, espécies florestais e espécies medicinais. Então tínhamos aí alface, coentro, cebolinha, couve, beterraba, rúcula, cenoura, tomate, pimentão, pimenta, melancia, mandioca, feijão, milho, banana, acerola, manga, goiaba, caju, laranja, mamão, ipê, jatobá, tamboril, pau-ferro, sabiá, unha de gato, babaçu, eucalipto, leucena, glicídia, capim-santo, erva cidreira, hortelã, mastruz, malva do reino, vique, boldo, e eu acho que a gente ainda acrescentou mais outras posteriormente, que eu acredito que eu não coloquei aqui. E de onde é que foram obtidas as mudas ou as sementes dessas espécies de plantas? Então, no viveiro da Prefeitura de Teresina, no próprio campus avançado José de Freitas, tem um viveiro que produz mudas e em alguns delas a gente foi comprar no comércio. As sementes também, boa parte dela compramos, né? Com recurso do projeto, outras tinha no próprio estoque do campus avançado José de Freitas e outras que a gente tinha com particulares que doaram para o projeto. Então, aqui para exemplificar algumas mudas dos materiais que a gente utilizou. Então,
mudas de ipê, de banana que pega no próprio campus, de glericídia, de manga, cerola, de sabiá, de eucalipto, as sementes que compramos no comércio, né, e aí a produção das mudas de hortaliças. Como todo projeto é recomendado a gente fazer um croquis, esse não foi diferente. Então a gente tentou imaginar toda essa agrofloresta no papel. E aí ela foi feita desta forma que eu vou explicar aqui para vocês. Então, o que é que a gente, como é que nós iniciamos? Primeiro definimos as linhas de cultivo. Então temos aqui uma primeira linha, uma segunda linha de cultivo, uma terceira, uma quarta e uma quinta linha de cultivo. Tá? Nessa linha de cultivo, ela sempre terá uma fruteira base. Tá? Então, você tem que observar na primeira acerola, na segunda manga, na terceira goiaba, na quarta caju e na última laranja. E também tem a espécie vegetal. Então aqui a gente tem a espécie florestal, ipê, jatobá. Nesta outra nós temos pau-ferro, ipê, e aí vai alternando para frente, né, até completar os 30 metros. Tá? Aqui tem novamente o ipê, um pau-ferro, né, um ipê aqui, outro pau-ferro aqui, tá? Outro ipê, um tamboril, né, e as outras estão no decorrer da linha. Tá? Então elas foram alternando. O que é que eu chamo a atenção aqui? Que essas espécies florestais elas estão sempre próximas a uma bananeira. Tá? Se vocês observarem, estão sempre próximas a uma bananeira. Por quê? Porque a bananeira, ela só e a bananeira está presente em todas as linhas de cultivo. Então a bananeira ela apenas tem por função gerar biomassa, nesse caso aqui, para a agrofloresta. Então com 10 meses, as bananas já estavam produzindo, e nós, lógico, né, usamos da produção, as bananas distribuímos entre os alunos, e depois eliminamos a banana e ficou quem? Ficou o ipê. Por isso que a distância entre a planta de banana e a espécie florestal foi só meio metro. Tá? Então assim estava distribuído em toda a linha. Outro componente da linha era a glicídia em uma linha, tá? E na outra o eucalipto. Então vinha glicídia, eucalipto, glicídia. Tá? Agora vamos ao espaçamento na linha. Então entre a banana e o ipê, meio metro. Entre essa banana e o eucalipto, 1,5 m. Entre a banana e uma acerola, 3 metros. E entre uma banana e outra banana, 6 metros. Então chama a atenção que entre uma fruteira e outra, sempre 6 metros. Tá? Então, da mesma espécie. Assim como aqui, a banana com outra banana, mais 6 metros. E assim ia se repetindo até completar a linha, que é em torno de 30 metros. Bom, isso foi o que a gente imaginou para a linha. E para a entrelinha? Então, entre uma linha e outra são 5 metros. Tá? 5 metros entre uma linha e outra. Para que permita a gente fazer cultivos das culturas anuais, das olerícolas, das medicinais nessa entrelinha. Então, nesta primeira entrelinha aqui, foi utilizado para plantio de capim de corte, o capim elefante. Qual a finalidade? Produzir biomassa vegetal para que fosse usado nos canteiros das olerícolas, que estão aqui nessa segunda entrelinha. Na terceira entrelinha, ficou reservada as culturas anuais. Então, foram cultivados aqui milho, feijão, tá? Mandioca, macaxeira. E só que nesse primeiro modelo aqui, no primeiro ciclo, nós plantamos em linha e depois fizemos um outro modelo para experimental em círculo, tá? E distribuímos o milho e o feijão. Outra coisa também. Aqui no centro, nós plantamos mamão, tá? E na última entrelinha,
ficou reservada para o cultivo de sabiá. Então o sabiá está aqui disposto na última entrelinha. Essa agrofloresta e é uma coisa que hoje é essencial para a nossa região, é a irrigação. Então toda essa agrofloresta foi irrigada. Então tinha uma caixa d'água pulso que atende à escola e direcionamos água para a agrofloresta e fizemos um reservatório aqui no canto. Então a água vem, fizemos a tubulação e uma tubulação central aqui enterrada. E em cada linha de cultivo das espécies frutíferas e florestais foram puxadas mangueiras e colocados e foi feito por gotejamento no primeiro ano. Tá? Foi feito gotejamento. No segundo ano a gente já tirou as mangueiras de gotejamento e colocamos microaspersores. E aqui nos canteiros a gente utilizou microaspersores, nas culturas anuais também microaspersores. Então vamos lá conhecer essa evolução da agrofloresta. Então, iniciou-se em junho de 2018 com a demarcação da área, montagem do sistema de irrigação e início do plantio das espécies frutíferas e florestais na linha. Tá? Então, fizemos a demarcação da área total, fizemos a demarcação da linha e começamos a colocar as espécies florestais e frutíferas. Então, observem que aí as gramíneas se desenvolveram da última caracterização que eu mostrei do mês de maio para junho. E isso foi bom, por quê? Porque gerou biomassa para ser aproveitada dentro do sistema. Então, foi feita uma roçada e esse resíduo foi colocado nas frutíferas e nas espécies florestais na linha, para manter a umidade no solo e o solo coberto, favorecendo assim o desenvolvimento das mesmas. Ainda em junho, continuamos a marcação, montando o sistema de irrigação. Tá? Então, está aqui o cano enterrado, que é a linha principal, e as mangueiras para fazer a irrigação na linha. Aí aqui está o reservatório que eu falei, e aí ficou dessa forma, aqui uma linha principal, e aí saem as mangueiras aqui em cada linha de cultivo. Feito isso, a demarcação, feito o posicionamento da irrigação, começamos, ainda no mês de junho, a fazer o plantio das espécies florestais e frutíferas. Então, ó, aqui, como foi interessante o aproveitamento da biomassa do capim para manter aqui a umidade no solo, manter o solo coberto, favorecendo assim o desenvolvimento das plantas. E aí a gente foi fazendo linha por linha. Então, como tínhamos o croquis, sabíamos onde cada muda, cada espécie de planta ia ocupar ali dentro da agrofloresta. Então, um grupo ia fazendo a marcação das covas, outros iam fazendo a abertura, outros já iam colocando a adubação orgânica de base, outros já iam distribuindo a muda no local dela, as mudas, outros já iam fazendo o transplantio, e aí era feito um trabalho em equipe organizada, tudo graças ao croquis e principalmente pela participação da turma. Então tá aí a abertura das covas, a quem gosta de chamar de berços, né? Então a abertura do berço da cova, 40 por 40 por 40, e para o plantio das espécies florestais e frutíferas. E aí nessas imagens verificamos aqui o empenho dos alunos na realização desse plantio. No mês de agosto, continuamos com as espécies florestais e frutíferas. Tivemos alguns imprevistos, porque não conseguimos todas as espécies ao mesmo tempo. Então, conforme a gente ia adquirindo, ia conseguindo as espécies florestais, a gente ia posicionando elas nos locais que a gente tinha predeterminado. E é por isso que levamos junho, julho, agosto ainda com o plantio das espécies florestais e frutíferas. Quando foi no mês de setembro, iniciamos a construção, finalizamos a parte da implantação na linha das frutíferas e espécies florestais e começamos as entrelinhas. Nesse caso aqui, com a construção de canteiros para as hortaliças ou florícolas. E aí fizemos meio que um diferente, né? E
no lugar onde íamos construir um canteiro, nós abrimos um buraco maior e colocamos o pseudocaule da banana e que havíamos colhido, na verdade que tinha dentro da escola, né, que tinha sido colhido em outra área dentro do campus, e aproveitamos fazer o canteiro. E aqui na imagem à direita, feito o canteiro, colocamos esterco sobre ele. E aí, no mês de setembro ainda, começamos a semear as principais olerícolas. Enquanto isso, em outro local da agrofloresta, em outra entrelinha, estávamos preparando também o solo para o plantio e o cultivo das culturas anuais, milho, feijão, e das bianuais como a macaxeira. Então, fizemos o preparo de solo e dentro do campus também tem muitas árvores, mangueiras, né? Então, caía muita folha. Então, o pessoal fazia a limpeza da escola, gerava muito essas folhas e a gente reaproveitou para colocar na cobertura do solo da agrofloresta, conforme pode ser visto aqui nesta imagem. A irrigação, nesse caso aqui, foi por microaspersão. Colocamos microaspersores para fazer a irrigação. Esse grupo anterior fez o plantio aqui, ó, em linha. Tá? O outro grupo fez em círculo, um de feijão, outro de milho, e tinham colocado outro aqui também, foi de macaxeira. E um aspersor aqui no meio. Então, no mês de outubro, né, começamos os tratos culturais, os cuidados. E aí, olha como que estavam aqui o pessoal, o grupo que estava nas hortaliças, né? Então, podemos ver aqui beterraba, couve, alface, coentro, rúcula, cebolinha. E desse outro lado, dentro da mesma agrofloresta, produzindo feijão, milho, a mandioca saindo, o mamão que estava aqui. E quando foi no mês de novembro, reunimos todos os alunos e compartilhamos as experiências do pessoal que estava no cultivo lá das olerícolas com o pessoal das culturas anuais. E fizemos um dia de campo compartilhando aprendizado dentro desse processo de implantação dessa agrofloresta. Também foi feito uma poda de formação no sabiá, conduzindo apenas 3 fustes. Também no início, ele estava com várias ramificações ou vários galhos e identificamos as 3 principais fustes, né, o caule, e deixamos para conduzir, para colher com 4 anos como estacas. E ainda no mês de novembro, começamos as colheitas. Né? Então, ó, chegamos a ter, em novembro de 2018, 35 espécies de plantas. Tá? E a cobertura do solo passou de 58% para 90%. Isso com apenas, não tinha nem 6 meses de iniciado a agrofloresta. E no início de dezembro, fizemos um dia de campo, muito legal, muito bom. Chamamos produtores, reunimos os alunos de outras turmas dentro do campus e apresentamos as principais técnicas, apresentamos o status naquele momento da agrofloresta, fizemos algumas práticas e demonstramos os produtos que foram colhidos. Então, isso tudo com muito esforço, muito fruto, sendo fruto do trabalho, do aprendizado nosso junto com os alunos. E aí, entramos de férias, quando foi no mês de março, período chuvoso, retornamos às atividades dentro da agrofloresta. E aí, naquela primeira entrelinha, que eu falei lá no croquis, nós implantamos os capim de corte, capim elefante, e também algumas leguminosas, como feijão de porco, crotalária, guandu, para também a gente usar como biomassa dentro da agrofloresta. Como ficou 3 meses sem manutenção, então começamos a manutenção, a agrofloresta já estava fazendo quase um ano, começamos as manutenções de fazendo as podas. Aí a poda é um dos principais artifícios que a gente tem para ciclagem de nutrientes, para cobrir o solo. Tá? Então a gente pode acelerar alguns processos
dentro da agrofloresta através da poda. Tá? Então, foi podado o eucalipto, foi podado o sabiá, foi podado a glicídia, foi podado a leucena e as bananeiras que foram colhidas foram aproveitadas também a biomassa para cobrir no solo. E como é que a gente fazia? Pegava esse material e tentava particular, né, dividir ele no menor tamanho possível. E aí ficamos quase um semestre sem atividades dentro da agrofloresta e voltamos porque não tinha turma para trabalhar, então nós para trabalhar e desenvolver as atividades. Então voltamos a reativar a agrofloresta em fevereiro de 2020. Então começamos nas podas e durante esse interstício também os funcionários da escola plantaram, né, milho e feijão para manter o solo coberto. Então foi possível colher milho e colher feijão também em fevereiro. Estávamos construindo os canteiros e tudo ia bem até o momento que nós entramos na pandemia, em quarentena, parou-se todas as atividades dentro da instituição e o projeto consequentemente parou. Tá? Então paramos em fevereiro de 2020. Poucas atividades estão sendo feitas lá pelos funcionários terceirizados apenas para bem simples, manutenção de poda de algumas plantas, para, né, usando um pouco de irrigação também para não perder algumas espécies que tem lá dentro da área. Mas assim que tudo voltar ao normal, reativaremos a agrofloresta, porque ela serviu de muito aprendizado para os nossos alunos na sua formação. Conseguimos desenvolver um modelo que gerou alimentos, né, que pode gerar renda ao produtor. E que a gente pode ver aqui, ó, a área é pequena, mas conseguimos colher, ó, milho, alface, batata doce biofortificada, banana, macaxeira e mandioca também, coentro, beterraba, conseguimos colher também cenoura, conseguimos colher feijão verde, conseguimos colher muita rúcula. Tá? Então foi bem produtivo mesmo. E isso tudo foi graças aos nossos alunos, né, que eu não poderia deixar de falar deles. Então, a primeira turma, lá em 2017, que entrou, hoje estão formados, turma de técnico em agricultura. Uma turma do curso técnico em agroecologia, também formados hoje. Tá? O turma do curso técnico em agricultura, também formados, né, tiveram sua contribuição dentro da agrofloresta e com certeza a agrofloresta ajudou muito na formação deles. E a atual turma que está trabalhando, que estava, né, que parou no mês de março devido à pandemia, que estava também, mas foi pouco tempo, mas tenho certeza que vocês também aprenderam bastante lá. Tá? Então, agradeço sempre aos alunos, por ter se empenhado no desenvolvimento dessa agrofloresta, de ter utilizado dela como uma fonte de aprendizado. Então é isso, um abraço e até a próxima aula.